Olá, seja bem-vindo. Vamos falar hoje sobre exponenciação e uma relação com radiciação. Então, primeiramente, podemos digitar aqui um valor, vamos supor que seja o 4, e esse valor eu vou colocar expoente, vou até mudar de cor, expoente 3. Opa, a cor não pegou. Agora sim. Expoente 3. Pois bem, isso daqui é uma notação de exponenciação. Colocando aqui na cor vermelha, eu vou dar os nomes. Por exemplo, o número 4, ele é o conhecido como base. Então, ele é a base da nossa exponenciação. O número 3, que é o expoente, é o número pelo qual a base está sendo multiplicada. Bom, o resultado vai ser um valor. Que valor é esse? Se eu pegar a base e eu estou multiplicando ele 3 vezes, porque ele está elevado ao cubo, ou melhor, o expoente é o 3, é a mesma coisa que eu disser 4 vezes 4 vezes 4. Esta notação de 4 elevado ao cubo é o mesmo que 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, a base multiplicada por ela mesma 3 vezes. O resultado é o que chamamos, vamos colocar aqui um vermelho de novo, de potência. Então, aqui vem o resultado chamado de potência. Bom, que resultado é esse? Esse resultado é 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, a potência de 4 ao cubo é 64. Perfeito? Bom, se eu quiser fazer uma relação com radiciação, eu posso dizer o seguinte. Vamos ajeitar aqui a nossa tela. Vou movê-la. Opa, movi errado. Vou mover essa informação para cá. E agora a gente vai fazer uma relação que é a seguinte. Digamos que eu tenho aqui uma raiz de quem? Desse 64. Então, vou colocar aqui o 64. Lembrando que ele está ao cubo. Então, o número que vai aqui também é 3. Ou seja, raiz cúbica de 64. É o mesmo que, percebe? Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 64. Ora, o 4 ao cubo, que é o mesmo que 4 vezes 4 vezes 4. Tá certo? Então, como que eu chego nessa resposta? Se eu fosse fatorar, poderia usar aqui 64, fatorando pelos números primos. Opa, tá uma linha bem torta. Vamos tentar deixar o mais retinho possível. 64
o menor número primo divisível é 2, porque o número termina em par. Bom, usando cálculo mental, 60 dividido por 2 dá 30. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 32 é a metade de 64. Ainda é par, também divisível por 2. 30 por 2 é 15. 2 por 2 é 1. Então, 15 mais 1, 16. Ainda é par, dá por 2. 16 por 2, bom, 10 dividido por 2 dá 5. 6 dividido por 2 dá 3. 5 mais 3, 8. 8 ainda dá por 2. 8 dividido por 2 é 4, ainda dá por 2, que dá 2, que também é divisível por 2, e o restante aqui é 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, eu tenho, como é em 3, o índice aqui é 3, eu vou separar sempre de 3 em 3. Então, 2 ao cubo e 2 ao cubo. É o mesmo que 2 vezes 2, só que cada 2 elevado ao cubo é o resultado de 64. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Perfeito. Chegamos no resultado que queríamos. Então, para a gente resolver essa conta, essa raiz, a gente pode simplesmente dizer que a raiz de 64 cúbica, raiz cúbica, é igual a raiz de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E também essa raiz é cúbica. Eu posso cortar esses 3, que é o expoente, com o índice da raiz, tirando assim o radical, que vai ficar 2 vezes 2, que esse resultado é 4. Percebe que eu posso cortar e cortar, e o meu resultado aqui fica sendo 4. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a exponenciação tem tudo a ver com a radiciação e vice-versa. Então, para a gente colocar o nome, vou estar apagando aqui, vamos simplesmente colocar os nomes para que possamos, nesse primeiro momento, conhecer o fundamento, a teoria, né? Então, essa teoria é importante para que tenhamos os nomes. Vamos colocar aqui novamente o 3. E vou utilizar aqui a cor vermelha. Vou chamar... Opa, o vermelho não pegou. Então, vermelho. Qual que é esse nome? Índice. Tem um acentinho aqui. Esse nome aqui. Então, o número dentro da raiz é o radicando. E o nome desse símbolo raiz a gente chama de radical. Então, esse é o radical. E o resultado? O resultado, que nada mais é do que a base do expoente, é a nossa raiz. Então, a raiz, ela vira a base e o índice, ela vira o expoente. Percebeu a relação? Bom, espero que tenha
ajudado nesse primeiro momento, fazendo essa fundamentação. Se houver dúvidas, por favor, deixe nos comentários para que eu possa talvez identificar a necessidade de refazer esse vídeo ou fazer um complemento, ou até mesmo a dúvida é simples e acaba sendo respondido no próprio comentário. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo, onde entraremos mais a fundo na questão de exponenciação e radiciação. Forte abraço, fique com Deus.